Olá, querido e querido ouvinte do Conversa B2B. O tema de hoje aqui da nossa conversa, do nosso podcast é LinkedIn. Hoje a gente vai te mostrar como fazer um uso inteligente de todas as funcionalidades e possibilidades que o LinkedIn pode oferecer para o seu marketing e vendas B2B. Pois é. Para isso, a gente teve um convidado super especial, que é o Sandro Carsava, que é head comercial do LinkedIn para Latam. E me acompanhou também meu companheiro de conversa B2B, o Giuliano Dutini, sócio fundador da Conversa Tech e um cara que é bem especialista em LinkedIn também, viu? E lembrando a vocês que esse podcast é produzido e oferecido pela Conversa Tech, a agência 100% B2B e autoridade em vendas complexas. Se você tem desafios como geração e captura de demanda, desafios com ABM, vender em mercados nichados, suporte à força de vendas, enfim, fortalecer aí o pipeline da sua empresa, conta com a Conversa Tech, chama a gente para trocar uma ideia, a gente tem vários cases, experiência comprovada no segmento aí B2B de vendas complexas e vai ser com certeza um prazer trocar uma ideia contigo, tá? Eu sou o Guilherme Sboarin, sócio da Conversa Tech, e fico aqui aberto para a gente ter esse bate-papo, beleza, pessoal? Além disso, fica outra dica: siga a gente lá no YouTube, segue a gente também no seu podcast, no seu tocador de podcast favorito, dá 5 estrelinhas, dá os joinha, compartilha nosso conteúdo, ajude a essas conversas aqui chegarem a mais profissionais como você. Por que não, não é mesmo? E também não deixa de assinar a nossa newsletter, ela é gratuita, a gente coloca lá as principais discussões e tendências do marketing B2B e vendas B2B também. Então, é só assinar aqui pelo link que está no descritivo do episódio. Combinado então, galera? Vamos para essa conversa com o Sandro e com o Gil, então. Muito bem, minha gente, nos reunimos aqui. Já estou com o nosso convidado e com o meu companheiro de conversa B2B, então quero começar saudando você, Sandro Carsava. Muito legal ter você aqui no Conversa B2B. Prazer recebê-lo. Muito obrigado, Guilherme. Muito obrigado, Gil, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero que a gente tenha uma conversa bem interessante e produtiva. Obrigado. Ah, eu não tenho dúvida. Teremos. E o Gil Dutini, meu companheiro de conversa B2B. Fala, Gil, tudo beleza por aí? Tudo beleza? Fala Gui, fala Sandro. Muito legal poder trazer LinkedIn aqui, né? Afinal de contas, é conversa B2B, então LinkedIn é também sinônimo de B2B, o principal deles. Então vamos tratar e se aprofundar em alguns tópicos que a gente trouxe aí. Sim, temos bastante tópicos. Mas antes de entrar no universo LinkedIn, eu queria perguntar para você, Sandro, pedir para você, na verdade, que conte aqui para nossa audiência um pouco da tua trajetória profissional, como que você chegou no LinkedIn, qual que é o teu papel hoje dentro da empresa. Tá. Bom, conto primeiro do LinkedIn, depois eu conto um pouco como eu cheguei aqui, tá? É, Beleza. a gente tem três grandes áreas de negócio, né? Você tem uma área que gerencia talento, busca de talentos e formação desses talentos. Você tem uma área de marketing, você tem uma área que são as plataformas de vendas, né? Que ajuda os clientes a vender. Eu sou responsável pela área de vendas, né? Pela essa terceira segmento aí, que é segmento vendas. Como é que eu cheguei aqui? Tem uma história aí de alguns anos. Eu comecei no mundo de investment banking há muito tempo atrás, não muito, mas há alguns anos. Recebi um convite para expandir uma empresa de tecnologia de origem brasileira na Europa. Então, tive a oportunidade aí de morar 10 anos na Europa. E aí, a oportunidade de trabalhar tanto em Espanha, Portugal, Itália, Inglaterra, Alemanha. Foi uma experiência muito enriquecedora e interessante. Recebi um convite para voltar e assumir a liderança no mercado brasileiro de uma empresa de consultoria estratégica
com foco em dados e etc., né, e repensar o modelo deles aqui. Então, voltei para cá e, e fiquei uns 6, 7 anos nessa empresa, que acho que foi super enriquecedor também no aspecto de entender o posicionamento mais estratégico, conteúdo, eles produziam muito conteúdo, então acho que foi muito interessante. E aí, nesse caminho, veio o convite do LinkedIn, pensando em repensar, né, esse segmento de vendas aqui, talvez no primeiro momento ter um enfoque mais enterprise, que foi o que a gente fez. Isso foi logo alguns meses antes do início da pandemia, né? Então eu tive a Uhum. chance de ir para cá, fiquei um mês e pouquinho viajando, aí chegou a pandemia, então passei um período remodelando aí o negócio aqui de casa, e aí, óbvio, o apoio do time foi incrível. E aqui a gente está, e aqui estamos. Muito bem. Então, o início, então, foi repleto de emoção, né? Desafio na empresa e desafio no mundo, né? Negócio maluco. Eu acho que, você sabe que é um ponto interessante. Acho que em termos de, foi até uma oportunidade no sentido de, eu tive mais tempo, né? Porque eu tinha uma agenda já no começo de viagens muito intensa. E aí, nesse aspecto, a pandemia acho que me ajudou a passar. Quando eu passei mais tempo em casa, eu tive mais tempo para realmente estar presente no time, conversar com todo mundo. Porque quando a gente viaja, a gente estava até comentando isso offline, o mundo não para, né? O dia a dia não para e eu estou fazendo alguma outra coisa e esse dia a dia eu gerencio de forma mais distante um pouco e, obviamente você tem que estar dependente aí da capacidade das pessoas que estão te auxiliando a gerenciar esse dia a dia. E acho que talvez esse momento foi até meio crucial, tá? Poder estar mais perto, né? E acho que tem um outro lado que a gente vai trazer daqui a pouco, imagino eu, dentro do contexto que a gente vai conversar aqui, que de uma certa forma a pandemia forçou uma transformação no universo digital, né, para as empresas. Não, a gente tinha uma usabilidade muito grande do universo digital no mundo B2C, né, o consumidor, eu com Sandro comprando, consumindo conteúdo, etc. E isso forçou com que esse indivíduo no mundo profissional também tivesse que chegar lá, Hum. né? Você tinha aí talvez uma tendência em diversos países estar mais avançados ou não, e a gente meio que botou todo mundo no mesmo lugar. Boa. Porque é justa. Você me deu um bom gancho aqui, Sam, que é justamente sobre transformação que a gente vai falar aqui. Porque o que acontece, para quem está nos ouvindo, em 2023, caso você não saiba, o LinkedIn chegou aí à marca de 1 bilhão de usuários. Hoje tem mais de 1 bilhão de usuários. Nesse contexto, o Brasil tem uma participação super relevante, né? O Sandro estava contando para a gente antes de iniciar a gravação que o Brasil ali é o terceiro país em termos de número de usuários, né? O que mostra, né, a importância e a adoção massiva que o brasileiro tem junto ao LinkedIn. E por consequência, o LinkedIn hoje é um arsenal, digamos assim, obrigatório dos profissionais de marketing e vendas B2B. Mas assim, como qualquer plataforma, a gente tem todo dos últimos anos para cá, a gente vai enxergando uma mudança de comportamento das pessoas dentro da plataforma e vai enxergando também a plataforma tendo mudanças, transformações, novas features, novas tecnologias, novas soluções, questão de IA também vindo para o jogo e tudo mais. Então, assim, Sandro, eu queria te fazer uma primeira pergunta que é a seguinte: quais são as grandes mudanças que você entende que ocorreram? Vamos pegar da pandemia para cá, que foi quando você chegou no LinkedIn, acho que é de fato um marco, né? Quais são as grandes mudanças que você entende que ocorreram no LinkedIn de lá para cá, que tornou e torna ela cada vez mais relevante na estratégia de marketing e vendas B2B? Acho que o primeiro ponto foi até o que eu acabei de comentar, né? Acho que a gente foi forçado a ter que viver mais tempo no universo digital, né? Então, aí nesse contexto, obviamente, marketing digital, vendas digital, né? Isso teve, obviamente, ganhou uma relevância maior no nosso dia a dia, no mundo corporativo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. Você teve aí uma demanda do mercado e aí você, uma vez que você virou essa chave, ela veio para ficar, né? Então, quando a gente fala
de vendas através da plataforma, vendas digitais, né, o social selling, ou hoje, como a gente chama, deep selling, né? Então, você tem uma transformação que aconteceu aí, é, que é fundamental para esse universo, né? Eu acho que hoje, quando você vê, e aí eu só trazendo esse ponto que a gente passou de 1 bilhão de usuários, né? Então, eu sempre brinco que se eu fosse um país, eu seria o terceiro maior país do mundo. Então, para trazer, eu ajudo, acho que isso é uma forma de tangibilizar a importância da rede, né? O que ela pode proporcionar em termos de contatos, geração de conteúdo, aprendizado e tudo isso, né? O nosso, que a gente chama de economic graph, quer dizer, como eu conecto esses pontos todos. E aí, obviamente, o Brasil, como você já, o Brasil hoje tem 78 milhões, mais de 78 milhões de usuários. Então, ele tem uma relevância muito grande dentro da plataforma. E eu acho que a gente está aprendendo, né? Eu acho que mudou muito até a maneira como a gente se posiciona dentro da plataforma, né? A gente vem de um universo de redes sociais, onde talvez a gente divide mais opinião, e acho que o LinkedIn, obviamente, permite que a gente divida opinião, mas a gente também traz muito conteúdo de relevância, né? Acho que a gente acaba dividindo opinião sobre conteúdos que são relevantes no nosso dia a dia, tanto profissional, e muitas vezes até no lado pessoal, né? Desenvolvimento pessoal, quando você fala de liderança, de gestão de pessoas, etc. Então, acho que teve uma grande mudança aí, né? Acho que isso teve um impacto muito grande e a gente tem aprendido, eu vejo dentro da plataforma, cada vez mais os usuários entendem a importância de dividir de conteúdo que seja de relevância para os demais usuários, né? Não só o meu peer, como de repente meu chefe, como de repente uma pessoa que está no meu time, o meu cliente, um potencial consumidor. Então, tudo isso me ajuda a me posicionar como um profissional de relevância, mas ajuda a também me posicionar como um indivíduo que representa um logo, uma marca, etc., e os serviços que eu levo para eles, né? E isso, Sandra, é bem interessante porque eu acho que é um tema muito emblemático do LinkedIn junto ao B2B, porque ele personifica muito bem essa questão do B2B, na verdade é human to human, é pessoa para pessoa, né? E a gente tem visto, inclusive, o algoritmo do LinkedIn dando cada vez mais enfoque para os usuários, né? Gerando essa conexão entre pessoas, né? Mais do que eu como consumidor ou cliente junto a uma empresa, é muito mais entre pessoas, pares, enfim, por aí vai. A gente tem até um dado legal que a gente trouxe, que é um estudo de vocês do LinkedIn com a Edelman, o Sandro, que é o B2B Thought Leadership Impact Report. A gente vai deixar o link do estudo aqui no descritivo do episódio, que ele traz que aponta que mais da metade dos decisores e C-levels que estão na plataforma consomem conteúdos de líderes de pensamento, ou seja, eles utilizam o LinkedIn para ter acesso a esses pensamentos, essas visões e tudo mais. Ou seja, é um canal super rico para você conseguir construir reputação e se relacionar e se aproximar de pessoas super estratégicas, cargos como C-levels. Nesse ponto, Gil, eu queria te perguntar uma coisa, então. Você entende que, dado esse contexto, hoje um profissional de marketing e vendas não pode ficar fora dessa estratégia do LinkedIn, essa questão de construir uma presença de thought leadership na plataforma? Você entende que isso hoje é um item fundamental para uma empresa B2B, vai? Cara, eu acho que sim, especialmente a equipe comercial, né? Assim, o marketing pode ser discutível dependendo do porte da empresa, do tamanho da empresa, o quanto ela é área, o produto dele é fragmentado e tudo mais. Mas definitivamente, olhando pelo aspecto comercial, né? E dentro do que o Sandro estava falando da evolução desde da venda digital ou do social selling aqui onde o LinkedIn é super importante ou cada vez mais importante desde, né, da pandemia e vem aumentando, é que, cara, você quer falar com um especialista, né? Assim, o ponto é, o vendedor tem que ser um especialista sobre aquele tema. Se você recebe, por exemplo, uma abordagem via LinkedIn, cara, olha só, sou da empresa tal, né? Tô vendo que vocês estão passando por algum tema assim e tudo mais.
a primeira coisa que você faz é checar quem que é aquele cara, você vai checar o que ele tem falado, se realmente ele é quem ele se apresenta a ser, né? E isso ajuda no processo, obviamente, de abertura, porque é o que a gente fala aqui também para os nossos clientes. No final do dia, o cliente, ele se conecta contigo dentro da plataforma ou dentro desse social selling, pensando que eu poderia estar sentado na tua cadeira e você poderia estar na minha cadeira, ou seja, somos parte de um ecossistema no qual eu estou aqui eventualmente num lado tentando te vender e você comprando, e amanhã a gente pode estar em posição contrária. Então, isso tem muito a ver como você se posiciona e claro que isso facilita essas aproximações nesse cenário. Além do que, obviamente, você tem uma rede, também tem a chance de construir a rede, e aí o que você compartilhar de pensamento, de observação do seu dia a dia, acaba alcançando essas pessoas que podem se identificar com a dor ou com alguma coisa que você coloca, mesmo que seja desenvolvimento pessoal, como disse o Sandro, e acaba gerando essa aproximação que a gente tanto busca aí para poder conseguir chegar numa reunião que possa gerar negócio. E aí acho Não, que é legal. legal, esse relatório que você mencionou, Guilherme, ele traz um dado que é interessante porque o Gil está falando, que é 83% dos tomadores de decisão, eles dizem que Thought Leadership passa confiança, né? Então, isso é Exato. importante. Quando eu estou entendendo quem é o meu interlocutor ou quem está fazendo esse approach, essa confiança que pode ser gerada através do Thought Leadership, ela é fundamental para criar essa oportunidade que o Gil traz aí. Quer dizer, então, ela com certeza vai ser um catalisador aí para uma possível reunião, né? Então, é realmente importante. Não, legal. E é justamente o objetivo desse nosso episódio hoje, é abrir a nossa cabeça e a cabeça de quem está nos ouvindo sobre os usos mais inteligentes ou potencial do LinkedIn para a geração de negócio, você aí de marketing e principalmente de vendas, né? E aí, nesse contexto, Sandro, e pegando já carona no que o Gil falou e você complementou, que recursos você entende ou que recursos o LinkedIn pode oferecer hoje para esses profissionais conseguirem, né, desenvolver essa atividade o de thought leadership com mais eficiência, de maneira mais assertiva, direcionada e inteligente, assim, como é que a plataforma ajuda, né, ou viabiliza esse tipo de trabalho, ou facilita pelo menos? Eu acho que assim, primeiro é importante você criar a tua própria estratégia e entender, né, como é que você vai fazer o seu passo a passo aí na tua estratégia individual de criação de conteúdo que seja de relevância, né? Então, acho que tem um lado que, primeiro, eu, como indivíduo, vou ali e falo, bom, sobre o que eu sou bom para falar, o que eu tenho capacidade para falar, que tipo de conteúdo, para quem eu quero falar, né? Qual vai ser minha audiência, que tipo de tom eu quero colocar, qual a frequência que eu vou publicar. Então, tudo isso acho que tem que ser definido antes. E aí, óbvio que depende muito também do serviço, do produto, da pessoa. Acho que não existe uma receita de bolo 100% ali formatada que eu te entregue e falo, vai lá e faz assim o horário. Uhum. Né? Sempre perguntam, qual é o melhor horário. Quer dizer, muito relativo da audiência, vai testando. Acho que é importante o conceito de teste. Uma vez dito isso, aí, obviamente, eu tenho, quando você pensa, eu vou inserir aqui o thought leadership dentro de um contexto de uma estratégia da ABM, né? Então, quando você entra com tanto o lado de marketing como vendas, né, essa proximidade, que é fundamental, né? Aí a ABM só para account-based marketing, né? Para quando você está criando essa estratégia, ela só funciona se vendas e marketing tiver um alinhamento ali de quase irmãos siameses, né? Então, nesse contexto, aí a gente tem plataformas que viabilizam, né? Aí você, no mundo de vendas, eu tenho o Sales Navigator, que vai ajudar eu entender quem, ou até direcionar, como eu crio listas, como eu escuto o que meu potencial interlocutor está falando, etc, etc. Como eu faço esse outreach de uma forma mais inteligente, como é que eu chego, né? Como é que eu construo esse conteúdo que vai ser de relevância, ou até o que é relevante, né? Como eu vou ter uma conversa de relevância com a pessoa certa se eu não sei nem o que é relevante, nem quem é a pessoa certa?
Então, obviamente, a plataforma ajuda a identificar quem está nesse ecossistema de compras. Quando você pensa no universo marketing, dentro da plataforma, aí eu tenho serviços de, por exemplo, ads que eu posso criar, uma campanha de ads de e-mail, levando um conteúdo de relevância para essas pessoas que eu já identifiquei. Eu posso criar, dentro até do próprio conceito de Thought Leadership, existe um produto que a gente chama Thought Leadership Ads, né? Aí eu, né, sem querer fazer a venda aqui, mas explicando o que então, assim, a empresa pode patrocinar ou impulsionar o conteúdo de alguns líderes que ela entende fundamental dentro da empresa para que esse conteúdo, obviamente, de relevância, atinja o público-alvo que ela tem interesse, para criar mais engajamento e até para criar melhor entendimento da confiança, gerar aquela confiança que eu mencionei, mas também entender e me ajudar como potencial comprador, entender a capacidade técnica, a relevância dentro do mercado, que tipo de cases, tudo isso eu consigo criar aí campanhas que possam viabilizar uma aproximação maior, né? Não, e aí, ô Sandro, tem uma pergunta aqui que eu queria passar para o Gil, que tem muito a ver com o que tu falou. Que é, cara, beleza, saber falar com a pessoa certa, né? E a partir do interesse, contexto dela. E aí é uma pergunta que a gente ouve muito aqui na Conversa Tech, que é uma pergunta de milhões, por assim dizer, que é, tá bom, existe uma grande vontade de vender ali, né? Usar a plataforma como uma ferramenta de vendas, por assim dizer. Mas ao mesmo tempo é preciso a gente gerar conversas, né, interessantes, né, que gere valor para o seu prospect, enfim, né, você realmente ali estabelecer primeiro uma relação e tudo mais, ser atrativo para aí depois você naturalmente, por consequência, conseguir cair para um caminho mais de geração de oportunidade comercial. E aí, Gil, a pergunta é, como é que a gente dosa essa vontade de vender com a questão de gerar uma conversa significativa com o outro lado, né, com a pessoa que você tá abordando. Que dica, de novo, aqui também não tem fórmula mágica, mas que dica você pode dar para quem está nos ouvindo aqui? É difícil isso, né? Meta é meta e se a gente for falar com comercial, ele vai correr atrás de qualquer jeito. Se você tiver, né, qualquer oportunidade, eventualmente pode chegar, né? A gente tem visto bastante discussão, inclusive, sobre cold call e tantas outras modalidades que seguem. Eu acho que tem aí a sua função e dependendo de segmento, como disse o Sandro, cada situação é uma, pode inclusive funcionar. Trazendo aqui para o B2B mais, né, ticket alto e tudo mais, cara, não é um trabalho do dia para a noite, vamos dizer assim, para tentar simplificar né, a expectativa, ou para tentar trazer para uma expectativa mais real. Então, primeiro, pensando tem que tentar utilizar todo esse ecossistema que o Sandro falou. Primeiro, do ponto de vista de informação, você pode ter, né? Você tendo o Sales Navigator, você consegue saber quem são as pessoas. Primeiro tem que ter seu ICP, depois, né, chegar nas pessoas com quem você quer falar, entende as empresas. O ideal hoje em dia é o que a gente fala muito aqui e o Sandro reforçou, é o ABM. Então você determinar, cara, beleza, quem que é o seu ICP, qual é o número de empresas, o tamanho do seu mercado, escolher aí um grupo, 30, 40, 50 empresas que eventualmente tenha mais proximidade, que tenham condição de comprar num cenário favorável. A partir disso, estratégias de conteúdo, não só suas, mas também da empresa, né? E acompanhar fazer um mapeamento, obviamente, desses influenciadores dessa compra e a partir disso acompanhá-los, ver o que eles falam, sobre o que eles têm postado e a partir dessa combinação de fatores, e isso inclui mídia também, né, Gui? A gente pode trazer mídia para esse jogo, no qual a gente consegue saber o LinkedIn entrega isso, qual empresa está engajando com os meus anúncios. Então, combinando isso dentro da plataforma, você consegue ter, né, um bom nível de informação, um bom nível de dado para saber que aquele momento
está mais favorável para uma abordagem, enfim, para você trazer um conteúdo que tenha a ver com o teu processo comercial, que não necessariamente está lá no fundo de funil, vamos marcar uma reunião. Às vezes você ali patrocinou um estudo, coisa parecida, e quer compartilhar um número, compartilhar ali um benchmark ou algo parecido para ajudar ele a entender melhor o desafio dele. Mas é difícil falar sobre isso de uma maneira tão genérica, né? Como a gente fala aqui. Sempre é melhor trazer para uma realidade de um cliente, mas eu diria que esses seriam os elementos. Não, legal. De fato, timing aqui já é um meio caminho andado, assim, né? E depois você vindo com uma geração de valor no timing certo, putz, a tendência é que realmente você vai colher bons resultados. Ô Sandro, complementando a pergunta aqui que o Gil estava comentando, isso também é algo que o LinkedIn tá preocupado, porque assim, o que eu vejo bastante, até nas campanhas que a gente faz para os nossos clientes, e até de abordagens e tal, leadership, é que existe uma preocupação muito legítima do LinkedIn em não deixar a plataforma se tornar um grande gerador de spams, vamos dizer, né? Todo mundo se abordando e realmente ali perdendo a essência da plataforma de gerar conexão entre pessoas. Nesse sentido, o que que você vê, assim, estando aí dentro, que o LinkedIn tem feito para estimular essas abordagens cada vez mais construtivas, para estimular que essas pessoas realmente gerem valor, troquem ali, né, informações ricas e tudo mais, e não fiquem apenas naquela questão de oi, oi, tudo bom? Quero te mostrar meu produto, tal, que com certeza não seria um caminho interessante para a plataforma. Eu acho que assim, hoje a gente, primeiro que o intuito da plataforma nunca é nada massivo, né? Eu não, são campanhas muito específicas, acho que a gente tem aí sempre o objetivo de ajudar a levar a relevância, né? E ser assertivo dentro das conversas que você vai viabilizar. E aí eu acho que eu queria trazer uns pontos que e acho que está muito linkado, muito vinculado ao que você traz, Guilherme, em relação ao que o Gil mencionou. Quando você pensa num ecossistema de compras hoje, né, a gente tem um dado do Gartner que eu acho muito interessante. Você tem aí 12 compradores envolvidos nesse processo de compra. Você tem 12 pessoas envolvidas no processo de compra normal. Quando eu olho há 10 anos atrás, 2014, o mesmo dado do Gartner era 5,4. Então você tem aí um universo. E por que isso? Porque hoje você tem talvez uma restrição maior em orçamentos, você tem que ser mais assertivo, a expectativa é que eu faça sempre mais com menos. Então, quando você olha para essas 12 pessoas, tem uns dados que são interessantes quando a gente pensa em vendas, em geral, dessas 12 pessoas, talvez três sejam impactadas pelo produto e serviço que eu estou vendendo. As outras 9, elas participam do processo de compras. Em alguns casos, elas até pagam o que está sendo comprado, mas elas não são impactadas pelo ROI daquilo, né? Uhum, E a gente, naturalmente, como vendedor, tem uma tendência a sempre olhar nessas três. E eu esqueço as outras 9. E se eu não entendo o que essas outras 9 pessoas compram, porque por isso que eu falo que a importância das conversas de relevância com as pessoas certas. Porque a relevância ela muda em cada um desses 12. Então, o que o Gil traz de entender o que é relevante para este indivíduo é extremamente fundamental. Deixa eu dar um exemplo simples. Pensando no meu produto. Quando eu vendo o Sales Navigator, ele vai. Quem é o meu comprador? É o cara, quem é o meu usuário, né? São os vendedores, marketing é meu usuário. Então, quem tem interesse ali? Talvez o CMO, o COO, o Chief, o CSO, mas aí tem uma pessoa que chama compliance nesse ecossistema de compras, que é o cara que não usa, ele não tem relevância, a plataforma não vai gerar relevância para ele, mas se ele não falar que pode comprar, os outros três aqui podem fazer escarcel o que quiser, inclusive ter o dinheiro para pagar, que eles não vão comprar. uhum, Quando você fala em estratégias que você posiciona o seu vendedor, você tem dois pontos. A gente faz uma análise que é super interessante aqui dentro, que é quais são os hábitos dos vendedores de alta performance, né? Que são os vendedores que fazem 150% da meta. Todo mundo quer bater meta, né? Então, imagina você ter um time batendo 150% da meta. Eles entendem dessas empresas, quais são as empresas que estão no momento certo para comprar,
eles entendem esse ecossistema de compras, e aí o que o Gil disse, em como eu sou relevante para cada um deles. Então, qual é a conversa que eu tenho sobre o meu produto com compliance, né? E aí, obviamente, eu crio caminhos de conexão, porque como é que eu chego? Eu chego através de estratégias de ABM, eu chego através de pessoas em comum, eu chego através. Então, como é que eu chego? Então, existe também o entendimento. Então, essas pessoas entendem, porque a gente hoje tem marketing, tem vendas, e quando a gente analisa o que marketing está fazendo versus o que vendas está fazendo, às vezes a área comum é muito pequena. Uhum. A gente precisa trazer isso, porque acho que o Gil colocou de uma forma bem direta ao ponto, é como eu faço essa união e como nessa união eu consigo atingir esse ecossistema de compras com a relevância que eu tenho que levar. E aí, só para finalizar a tua pergunta, dentro da plataforma, hoje, cada vez mais eu consigo, né? O que o LinkedIn está fazendo? O LinkedIn está inserindo muito inteligência artificial, que a gente pode falar daqui a pouco, muitas maneiras de ajudar marketing e vendas a entender esse ecossistema de compras, o que interessa para esse ecossistema de compras, como eu levo a melhor mensagem para esse ecossistema de compras e com o que é relevante para viabilizar a conversa do meu vendedor para cada uma dessas pessoas dentro desse ecossistema. Boa. Não, segura esse tema de já que eu já vou voltar nele, que isso aí a gente quer ouvir. Mas antes, só deixa eu aprofundar um outro tema que o Gil trouxe, essa questão da mídia, Gil. Você falou durante a tua última resposta, aqui durante o seu último Uhum. comentário, que, cara, a mídia acaba tendo um papel complementar super interessante. E eu vejo também que é outro tema que a galera tem muita dúvida, às vezes, cara, mas como é que eu faço um uso inteligente? Quem já não ouviu, o LinkedIn é caro, a mídia do LinkedIn é caro, custo por clique, o caraca, tal. Cara, mas assim, ele entrega um valor em termos de assertividade de segmentação e target incrível, que nenhuma outra plataforma bate. Mas minha pergunta para você é, Gil, o que você entende hoje que é um uso mais interessante de mídia para justamente alavancar essa questão do thought leadership, ou também para ser uma ferramenta Claro. importante de apoio num contexto de ABM, que a gente deu de exemplo aqui? Que a ferramenta viabiliza para um profissional tão. Aí, muito marketing, né, à frente das campanhas, mas que com certeza beneficia vendas também, né? Ah, total. Acho que, enfim, a questão de olhar para canal, e especialmente olhar para o LinkedIn como um canal de geração de lead, começou errado, assim, né? A mídia especificamente, né? Uma mídia para gerar lead. Ela pode gerar, a gente mesmo usa em algumas campanhas sempre de colocar uma campanha para uma eventual levantada de mão, mas não é para isso, assim, a gente precisa olhar, como a gente estava comentando aqui, de uma maneira mais ampla. A mídia no LinkedIn, ela pode cumprir um papel, aí voltando, por exemplo, de ABM, que eu acho que é o que a gente tem vivido mais, né? Cara, imagina você tem 40 empresas, você vai lá, cara, você sobe uma mídia para 40 empresas, para os profissionais, para os cargos que você, né, mapeou dentro dos 12, né, 11, 12 pessoas que te influenciam. Eventualmente você pode ter até campanhas diferentes para possíveis áreas ou cargos, o que quer que seja, né? Tudo isso orquestrado de uma maneira. Então, qual que é a função da mídia ali? A gente aqui internamente pode, pode chamar um warm-up. Você está fazendo ali, primeiro, a mídia começa antes de qualquer abordagem, antes de qualquer coisa. Você pode esperar ali um tipo de engajamento, entender quais as contas estão engajando mais, né? E a partir disso, ter essa visão da mídia como não como mais do que um suporte, na verdade, são indicadores de timing, né? Se você casar isso ainda levar para o modelo de dados de intenção, por exemplo, você pode levar ela para uma página e você pode entender que está visitando sua página de produto e aquilo, e isso tudo acaba te ajudando a entender qual que é o timing daquela empresa. E isso muda completamente, isso tem muito mais valor, né? Você saber qual é a empresa, qual é o timing dela e como é que você conseguir atingir todos a mesa ali de decisão do que, cara, clicou e preencheu um formulário, né? Não que o formulário em si não seja algo desejado, mas eventualmente pode ser uma pessoa isolada que fez um pedido e quer
alguma dúvida específica. Quando você faz algo muito direcionado, com abordagens direcionadas, com os argumentos certos, como disse o Sandro, cara, quem é de TI é uma conversa, quem é de compras é outra conversa, né? E aí você conseguir levar essa discussão, prova social, enfim, toda Uhum. a argumentação que marketing ajuda, né? Que marketing é capaz de desenvolver com essa capacidade de mídia, né? De distribuir, né? Acho que tem que olhar o LinkedIn como, cara, eu quero entregar isso aqui na mão do cara do compras dos bancos. Legal, cara, você consegue entregar. Até porque, como disse o Sandro, o grau hoje em dia de meu público não está no LinkedIn. Acho que a gente nem tem ouvido mais essa conversa, talvez muito pelo público que a Verdade, gente cada vez atende, menos. né? Porque é um bom ponto. Isso é um indicador legal. Desculpa te É, cortar. claro. Há uns 5 anos, vou chutar, há 5 anos, a gente ouvia direto isso. Ah, mas meu público não tá no LinkedIn. E É muito cada vez técnico, não está no LinkedIn. técnico, É não. logística, sei lá, esse cara não está no LinkedIn. É como se fosse só marketing e vendas dentro. E Isso, e área de isso TI só, sei lá. E a gente já não faz. Você me caiu uma ficha minha, faz tempo que eu não ouço isso é, agora. Verdade. A coisa foi mudando mesmo, né? exatamente. Então é isso, está aí. Falei que eu fico feliz que faz tempo que você não ouve isso, porque realmente teve. Não. Acho que hoje está, ainda mais no Brasil, pelo tamanho da relevância. Mas desculpa, Gil, te interrompi. Não, é sobre isso. Você consegue entregar a mídia, eu acho, hoje, para mim, é imaginar que você consegue entregar isso nas mãos né, através desse canal, fazer chegar essa mensagem, não só através da mídia, mas né, tem as mensagens, tem outras formas de fazer, entregar, Uhum, inclusive em as formato boas de mídia, né, relações. mensagem em formato de mídia. Mas você conseguir pensar que a mídia te ajuda a entregar isso, e ao entregar isso você já tem um contexto, né, Sandro, que é o que a gente estava falando, para uma conversa importante, para uma conversa relevante, porque aí você tem né, todo um pano de fundo que você conseguiu construir, você já transmite confiança, está com o seu perfil bacana, tem falado sobre o tema, e aí é onde a mágica acontece para o marketing e vendas, né? E Boa. aí tem um ponto, Gil, que eu acho que vale também, que você traz aí em relação à mídia, que é fundamental, é que muitas vezes o processo de compras começa sem um vendedor saber, né? Então, muitas vezes não, a maioria das vezes, ainda Era isso que mais. eu ia falar, a maioria. Existe um dado do Gartner que eu acho que complementa, você está falando que é super legal, que é hoje o vendedor ele tem mais ou menos 5% do tempo do comprador de conversa com o comprador, porque o resto, Exato. muitas vezes, isso já acontece depois de 50% por cento do processo de compras ter começado. Então, a mídia que você está trazendo é fundamental, Gil, para você não só criar a intenção, mas muitas vezes você capturar uma intenção que já está acontecendo, Ser né? Então, considerado, né, Sandro? você ter relevância dentro de um processo de compras que já está ou iniciado ou que está em momento de começar, né? Que às vezes você não tinha isso no seu radar. Isso é fundamental. Esse dado que você cita é bem legal. Sandro. Vou até colocar no link aqui do pessoal, aqui do descritivo do episódio, eu vou colocar isso tudo, vale a pena. Porque as duas atividades que os compradores B2B mais se dedicam primeiro, fazer alinhamento em. Eu não vou lembrar qual que é o primeiro e o segundo, mas é muito parecido a dedicação de tempo. Um é pesquisas autônomas, pesquisa na web, vai para um evento, vê algum web, baixa o material, enfim. E o outro é fazendo alinhamento com o comitê de compras, porque o Sandro falou, são 12 pessoas em média. Então isso toma tempo da pessoa. E lá o tempo dedicado a conversar com os possíveis fornecedores está cada vez menor, né? Então só reforça a importância. Ô Sandro, mas aí agora eu quero voltar para você sobre o que que o LinkedIn tem aprontado aí, as novidades do LinkedIn e tal. Tu citou aqui no começo do episódio, antes da gente gravar, os avanços que têm sido feitos em IA. Então, cara, conta para nossa audiência um pouco o que que tem vindo quais são as mudanças recentes que eventualmente a galera ainda não percebeu e o que que o LinkedIn tem trazido nesse sentido, claro, nesse contexto de ferramentas para ajudar na geração de negócios, tal. A gente sabe que tem a questão também mais para RH e tudo mais, recrutamento, mas vamos estreitar a conversa nesse mundo de negócios aqui. Eu acho que a gente tem uma sorte, né? A gente faz parte do grupo Microsoft.
né? Uhum. Apesar de funcionar de uma forma independente, e por sua vez a Microsoft tem aí toda uma tecnologia que vem, né? O próprio ChatGPT, que hoje faz parte do Uhum. grupo, tem aí o Copilot, etc., outros produtos que já estão em andamento, que obviamente trabalham com uma alta capacidade de impacto de inteligência artificial generativa, né? Sempre que eu falar em inteligência artificial, entenda a inteligência artificial generativa, não tem que falar generativa toda hora. Isso, por A gente favor. está implementando muita coisa dentro das plataformas, principalmente, né, Sales Navigator, para viabilizar, ou melhor dizendo, para otimizar o tempo do vendedor. Você acabou de falar um negócio que é onde o vendedor gasta ou investe mais tempo é em pesquisar sobre uma empresa, entender aquela indústria, etc, etc. Hoje, na plataforma já existe uma funcionalidade de inteligência artificial que chama Account IQ. Então, eu dentro do Sales Navigator, quando eu abria uma conta, todo esse trabalho que o vendedor tinha que fazer antes de pesquisar sobre aquela empresa, já está pronto, né? Já entra na página e ele traz ali um resumo executivo que você pode se aprofundar, por exemplo. Quem é aquela empresa? Qual a história daquela empresa? O que aquela empresa faz? O que ela tem de desafios? O que aquela indústria tem de desafio? Quem são os principais concorrentes? O que poderiam ser potenciais caminhos de entrada no sentido, quais são as dores mais comuns? Quem são as pessoas chaves dentro daquela empresa. Então, todo aquele tempo que ele pesquisaria sobre aquilo, agora ele tem muito mais tempo para passar criando essa conexão com essas pessoas que são relevantes dentro do ecossistema de compras. E aí, um outro, por exemplo, aí essas pessoas relevantes, como é que eu entendo, né? Então, se eu quero conversar com o Guilherme, quais são os interesses que ele tem no universo profissional, sobre o que ele fala, o que poderia ser, então, assim, o cargo dele, que são tópicos de potencial interesse que eu tenho que levar para ter relevância, né? Então, tudo isso hoje a inteligência artificial, ela viabiliza em segundos, porque no fim do dia, imagina só o potencial em aumento de receita, né? Tem um estudo da Harvard Business Review que eu acho super interessante, que ele fala que mais ou menos 32% do tempo de um vendedor ele passa vendendo. Isso dá em média umas 12 horas, tá? E aí ele tem uma média de 6 atividades que ele executa, sendo busca de informação uma delas, e Uma delas. só nisso aqui ele gasta 8 horas do tempo semanal dele. Imagina o potencial de receita que tem se eu tirar essas 8, não vou nem tirar as 8, vou tirar 6 horas dele daqui e vou jogar para client face, para esse tempo que ele vai ter conversar com o cliente. Então, eu aumento, obviamente, a oportunidade que ele tem de gerar mais receita, mas eu também trago, né, eu viabilizo informação e viabilizo conteúdo para que quando ele sente lá na frente do meu comprador, que vai dedicar só 5% do tempo dele para falar com fornecedores, para que ele seja extremamente relevante e para que ele realmente consiga mostrar o valor do que está sendo vendido, né? Então, quando você fala em AI hoje, isso são só alguns exemplos, isso já está na plataforma, isso já está implementado Eu ia te perguntar, isso já está disponível. e sem nenhum custo. Para quem já é usuário do Sales Navigator, é o mesmo preço e a gente continua vendendo igual. Então, a Mas gente aí, ou seja, eu fiquei curioso, é só no Enterprise ou tem no. Talvez é Business, que é outro plano, né? Esqueci o nome. você tem três planos hoje, né? Você tem o Aham. Core, você tem o Advanced. O Advanced Plus seria o top, que conecta com o CRM, e aí, obviamente, tudo que você faz está entrando dentro do CRM. O Advanced tem tudo menos a conexão com o CRM. O Core, ele é vendido só no universo online, e ele é mais pensado para um profissional liberal, para uma empresa muito Isso, pequena, uso individual, né? individual. Então, uma empresa muito pequena que está crescendo, Uhum. aí talvez ainda não faça sentido os demais produtos. Então, obviamente, hoje ele está. Como é que a gente faz a implementação disso? A gente implementa primeiro no Advanced Plus,
Então, hoje ainda está disponível só nessas versões que são vendidas pelas equipes de vendas, né? Aham. Tem uma outra coisinha que já começa a aparecer como teste, mas ainda não está disponível dessa forma. Muito legal. Tu tinha comentado também um, Sandro, que eu achei super interessante, que é a IA generativa, ajudando inclusive a desenvolver mensagens, abordagens, dando esse tipo de auxílio também. Conta um É. pouquinho para a gente aqui, para a audiência, em relação a essa funcionalidade também. Não, eu dei exemplo de duas, né? Mas tem muitas Uhum. outras que estão sendo inseridas na plataforma. Tem uma que ajuda você a criar o próprio organograma, quem são, identificar essas 12 O pessoas, comitê. Uhum. compras, e também entender não, como é que eu chego, o que que é relevante, insights sobre. Imagina alguém que acabou de mudar de emprego, essa pessoa tem uma tendência muito maior a ser receptiva a um contato do que alguém que já está há muitos anos, você está naquela cadeira, né? Ou dentro do, eu consigo entender, né? Eu quero falar de novo, eu quero falar com o Gil agora. Então, como é que eu vou chegar no Gil? Eu conheço você, Guilherme, eu sei que, mas o Guilherme, ou você, Guilherme, é amigo de alguma, ou trabalhou junto com alguma pessoa do meu time, mas eu não tenho como saber isso, mas a plataforma tem. Então, obviamente, ela cria Aham. esse sistema de compras, comitê de compras, e me ajuda a entender como eu chego. Mas o que você perguntou da mensagem, que eu acho que é interessante, que eu sempre brinquei que o cuidado que a gente tem que tomar com AI é, né, para eu não, o meu AI criar uma mensagem, e mandar para o seu responde para o meu vai responder para o seu. Se eu não der o AI, eles não vão comprar nunca, né? Vai ficar isso e Não. vai. Então, o que a gente entende como um potencial alavancador de oportunidades dentro do universo da plataforma que a gente tem inserido é a inteligência artificial te ajuda a escrever a mensagem, né? Então, mas ele vai buscar coisas que você comentou, relevância. Então, aquilo que eu te falei, entender a sua empresa, que ela entende meu produto, eu coloco o meu produto dentro da plataforma, e explico para ele o que é, né? Inclusive com link. Então, isso aqui é meu produto. Então, eu entendi o meu produto e aí eu consigo entender a empresa e o indivíduo e aí eu consigo criar uma mensagem que tenha relevância dentro desse contexto. Obviamente, aí eu falei isso também offline, acho que é legal falar aqui, eu brinco muito que você tem, né, o AI, mas você depende ainda 100% do HI, que é o Human Intelligence. Então, tudo isso é criado para facilitar, me dar mais tempo livre para estar sentado com o meu cliente, mas a gente tem um cuidado muito grande de não transformar isso simplesmente num negócio de geração massiva de mensagens. Ele me ajuda a criar, ele me dá opções, ele fala, tá bom, não tá? Isso já, a gente já testa em beta hoje, por exemplo, em breve vai estar disponível, quer dizer, você começa a ver, realmente é super legal, assim, o que sai, porque é com conteúdo, não e aí você pode complementar, né, ele te põe ali e fala, essa é a minha sugestão, né, o que que você acha? E é legal, porque até quando você complementa, ela aprende. Uhum. Isso também tem uma relevância. E aí, só para dar mais, talvez, um toque final aqui, a gente está indo nessa direção, com essas funcionalidades, para criar realmente chegar num ponto onde você tenha a inteligência artificial te ajudando, né? Ser o seu assessor de vendas, digamos assim. Então, ele vai me ajudar a gerar novos leads, porque ele entende o tipo de lead que eu busco. Eu Uhum. começo a mensagem, eu vou conseguir criar, falar assim, esses 15 leads, me ajuda a escrever a mensagem para eu revisar. Então, você vai chegar num ponto que é o que eu disse no início, né? Imagina o potencial de aumento de receita se eu libero o tempo do meu vendedor para estar mais tempo com o meu potencial comprador. E aí, É, identificar, e etc., vem aí a inteligência artificial liberando muito desse tempo. boa. Que aí o que me ocorre ouvindo você comentar essas funcionalidades, essas melhorias esses avanços do LinkedIn, é como isso passa a ser uma ferramenta essencial para um vendedor ter, assim, independente se a empresa oferece eventualmente, inclusive, saca? Que aí é outra coisa que eu parei, que eu estou ouvindo cada vez menos. Assim como a gente ouvia que, meu cliente não está no LinkedIn, nosso público não está no LinkedIn, a gente, é, logo na época da pandemia, que a galera se viu obrigada a ter que ali, né, usar o LinkedIn, tudo como ferramenta de vendas, tinha uma parte importante das equipes de venda que foram bastante resistentes à adoção disso como parte da rotina da tarefa comercial.
Já cheguei a ouvir coisa do tipo, mas meu LinkedIn é pessoal. Não vou usar para empresa, é pessoal. Quer dizer, a pessoa ainda enxerga o LinkedIn como uma plataforma para arrumar trabalho, arrumar emprego. Mas isso tá cada vez, ainda acontece, mas eu tenho visto cada vez menos, porque acho que de fato as fichas estão caindo, e principalmente quando você traz esse tipo de possibilidade que ela abre, que aí realmente, gente, não tem muito motivo para você não usufruir dessas facilidades que a ferramenta oferece, obviamente usando a sua parte como ser humano ali, de validar e dar a inteligência necessária. Então é de fato muito bacana esse movimento assim do LinkedIn. Um ponto aqui, se você me permite, Hã? rapidinho. Porque quando a gente pensa em inteligência artificial, você tem três maneiras de enxergar, né? Você tem o que ela vai, são tarefas que ela vai tirar do meu dia a dia, que vai me dar mais tempo. Tem tarefas que ela vai complementar e transformar essas tarefas em mais qualidade no que eu estou produzindo, ou com maior relevância, digamos assim. E aí tem um lado que são as tarefas que é o human, né? Que Uhum. foi a brincadeira que eu fiz nas mensagens ali. Então, de criação, né? E aí acho que traz de volta para o que o Gil estava falando, a relevância do você ter uma estratégia bem organizada, que eu posso ser relevante para o meu cliente, que eu vou ajudar ele a solucionar problemas, que eu vou realmente ter essa percepção do lado dele, que eu sou parceiro em solucionar e gerar oportunidades para ele, né? Então, dentro desse universo, isso é importante. E aí, quando você fala do LinkedIn com essa característica, acho que as pessoas entenderam hoje, né, a relevância da plataforma para o mundo dos negócios, não só, obviamente, no mundo do talento individual, mas a pessoa, talento versus o potencial de compras e vendas. Então, acho que tem esse aspecto cada vez mais relevante no dia a dia. Mas aí o Gil traz um negócio que acho que é até legal se ele quiser puxar um pouquinho mais, aí eu tô. É a importância Vai da lá. estratégia. Não, mas a importância da estratégia do universo, né? Ele falou isso, tudo que ele colocou aqui, e se eu não tivesse, eu falo, é igual você tentar implementar, se você tentar implementar um AI sem uma base de dados boa, não serve para nada. E a mesma coisa, se você tentar usar AI sem uma estratégia inteligente, bem definida, também não funciona. Então, eu acho que nesse universo, o Gil trouxe coisas aí interessantes. O que eu estava pensando enquanto, né, o quão complexo vai ficando, com complexo eu não diria, né, mas o papel de marketing junto com vendas, como não tem alternativa a não ser se aproximar muito e elaborar isso de uma maneira muito bem pensada, porque o que acontece é que o nível de exigência dos interlocutores vai cada vez subir mais. O problema é que a Exato. régua vai aumentando. E aí, para você, isso que a gente está comentando aqui tem aspectos de marketing e vendas que, se você não consolidar, né, no sentido, ó, a gente está falando de mídia, a gente está falando de mapeamento, né, de ter os dados de intenção, você está falando de mapear bem o teu comitê de compras, você está falando de ter um bom desenho de CP, e aí a gente falou de postagem, de ter uma frequência e relevância com o seu perfil do ponto de vista de aproximação, do ponto de vista de compartilhar conhecimento e a partir disso ganhar relevância, autoridade e confiança, né? Então, são todas pequenas ações, modo de dizer pequenas, né? Mas assim, são ações que eventualmente isoladamente não têm a capacidade de gerar o resultado completo, ou o resultado máximo, né? Então, a coordenação disso e desses pequenos esforços do cotidiano de tarefas é muito importante. E por que é muito importante? E aí, ouvindo essas novas ferramentas que o LinkedIn traz, em que ajuda ou facilita ou perde menos tempo, ou se investe menos tempo em ter os contextos, ou seja, você tem acesso mais rápido a dados e contexto para poder abordar, o nível de exigência do público B2B vai ser cada vez maior. Assim, não Hum, vai ter como, né, você fazer um trabalho mediano, vamos dizer assim, e conseguir capturar todo o potencial do teu mercado. Então, acho que o que me vem à cabeça agora é
cara, ter isso tudo bem mapeado, fazer consistentemente esses trabalhos isso tudo que a gente falou aqui, porque o futuro ele é promissor no sentido, né, de facilidades e de capacidade de gerar conexão realmente de conversas relevantes. O ponto é, você não vai ter cada vez menos espaço para falha, cada vez você vai ficar vai ser mais cobrado, vai ser mais exigido, vamos dizer assim, o marketing e vendas em ter uma abordagem pertinente e importante. Concordo. Eu acho que eu gosto de falar uma coisa, e acho que talvez ajude a tangibilizar o que você acabou de falar. Eu sempre brinco que o B2B nada mais é do que um monte de si juntos, né? A experiência que eu quero ter, né? Ou a expectativa que eu tenho de experiência e o meu processo de compras como indivíduo, quando você soma essas várias expectativas do C, você tem essa complexidade que a gente vai viver, esse espaço cada vez menor para erros, e é onde a gente vai ter que ter cada vez mais relevância e saber alavancar realmente partes do processo. Não só, porque no fim do dia eu acho que não é só o ROI financeiro, mas é todo o ROI que você proporciona dentro do processo, né? Então, tem o momento de entrega, desde o momento de ajuda, conversa, novas, né? Existia um estudo há muitos anos atrás da Forrester, que falava, que eu gostava muito, que uma boa reunião para um executivo foi aquela que ele se sentiu desafiado e que às vezes ele pensou coisas que são relevantes para o business dele e ele não tinha pensado, Hum. que foi levada por um vendedor, né? E acho que hoje é isso. Tem um espaço para fazer isso de uma forma mais rápida, mas você vai ter que ser cada vez mais assertivo e cada vez mais relevante. Boa, é isso. O sarrafo, a régua tá lá pro alto, sim. E eu vejo alguns segmentos já tendo essa característica, assim, de ter mais exigência, de não. A abordagem para mim tem que ser bem direcionada, bem relevante, tem que me gerar valor, senão a pessoa não responde tudo. Tem alguns segmentos que você já começa a ver que estão mais sensíveis a essa questão, porque são mais abordados também, né? A gente sabe que tem alguns cargos, algumas áreas que tem um nível ali de abordagem maior no LinkedIn em comparação a outras, e essas são as primeiras que realmente vão ter um nível de exigência maior do que as outras, mas a tendência a curto prazo é que essa régua vai subindo em É, todas as camadas aí do mercado, né? a boa notícia é que com tudo isso você consegue encontrar qual que é o ponto sensível, qual é o ponto de dor e tudo mais. Então, assim, independente da dificuldade de falar ou facilidade de falar, o ponto é todo mundo tem, né, um tema e um desafio que ele está interessado em escutar mais. Depende de uma série de fatores, entre eles qual é o timing que você aborda e tudo mais. Uhum. Tudo isso que a gente falou, mas espaço sempre haverá, né? E o acesso está facilitado também. Você tem acesso mais facilitado à informação, acesso mais facilitado às É pessoas. Então, isso. beleza, isso é um ganho. Só que tem esse outro lado da moeda que o Ju comentou. A A exigência vai exigência subir. sobe junto. Exato. Então, galera, o desafio está colocado. Dava para a gente falar mais umas 2 horas fácil aqui. Só que o relógio não me deixa extrapolar. O Sandro também vai querer aqui daqui a pouco me matar, já que eu sei que ele já tem outra agenda emendada. Mas olha só, Sandro, cara, obrigado pela conversa. Acho que quem ouviu aqui já saiu com a cabeça fervilhando. E a ideia é essa mesmo, começar a colocar essas coisas, né, em contexto. E já que a gente está gravando aqui no final de 2024, né? Hoje é dia 13 de novembro de 2024, que já coloque isso em perspectiva para 2025, né? Para já começar isso como uma estratégia, minimamente fazer um teste para quem nunca fez e quem já tem surfado nessa onda, dar um nível ali importante de prioridade. Então, Sandro, muito obrigado pela tua participação. Adorei aqui os teus insights, as novidades que você contou. E, enfim, deixa um destaque final teu aqui para nossa audiência. Eu só acho que agradecer, obviamente, o convite, fiquei lisonjeado e feliz em participar com vocês. Uma conversa super leve, mas muito relevante, né? Acho que foi um bate-papo gostoso aqui de participar. Obrigado. E eu acho que é isso, acho que você já traz um pouco. Acho que quando você tem que, pensando no futuro, né? Eu acho que é como eu vou aproveitar, porque transformação digital nada mais é do que uma transformação cultural embasada com tecnologia. Então, como é que eu, profissional, vou me transformar
usando novas tecnologias, e eu, como responsável de equipes, etc., etc., vou ajudar as pessoas a se transformar e elas terem mais relevância, também embasado com tecnologia. E aí a gente está falando, obviamente, desde o uso do LinkedIn, inteligência artificial e muitas outras plataformas que possam ajudar a trazer essa relevância que o Gil coloca aí, e você falou, o sarrafo subiu, né? Então, como é que eu vou pular isso aqui? Eu acho que é isso, acho que testem, acho que é muito importante. E muitas vezes, tem uma coisa que eu falo muito aqui, que eu acho que vale talvez dividir, não precisa ficar bom em tudo de uma vez só. Boa. Isso. Boa. Vai gerar Então, ansiedade na nossa audiência aqui. Calma, gente. fala de inteligência artificial, todo mundo quer virar especialista. Entenda um ponto, teste uma coisa, faça ali experiências e vá ganhando relevância pouco a pouco, né? Uma corrida também, às vezes é mais fácil você manter o ritmo e chegar no fim da maratona do que correr 10 quilômetros desesperadamente e parar no meio do caminho. Né? Esse é o meu recado. Obrigado mais uma vez, Guilherme e Gil. Prazer estar aqui com vocês. Boa, boa. E gostamos dos maratonistas também, viu, Sandro? Valeu. Aliás, você que está nos ouvindo, o perfil do Sandro no LinkedIn vai estar no descritivo também. Você tem LinkedIn, Sandro? Não, não tem. Tenho sim. Segue o Sandro lá, conecta ele e tudo mais, para, enfim, ter esse canal. Se quiser comprar os planos aí dos seus, o Sandro também pode te ajudar. E a equipe dele, com certeza. Gil, agradecer também. Curtiu a conversa, Gil? Acho que, puta, é sempre esclarecedor, né? O LinkedIn é um assunto que tá muito na mesa, tal. Às vezes aquelas É. conversas só de hacks específicos é legal dar essa visão mais estratégica da plataforma, né? Ah, total, né? Enfim, é a plataforma que a gente mais convive, vamos dizer assim, né? Então, nada melhor do que escutar de quem está lá dentro e trazer essas informações, não só das melhores práticas já hoje, mas também dessa visão de, eu não diria nem de longo prazo, né, Sandro? De médio, vamos falar assim, porque já está logo aí na curva. Se não Mas for também curto. concordo, né? Mas eu acho que legal esse último recado do Sandro, é verdade, né? Porque a gente às vezes mal consegue fazer a primeira coisa que apareceu e já quer, né? Faz sua campanha direitinho no LinkedIn, continua fazendo, continua monitorando, né? Continua criando abordagens comerciais interessantes, buscando contexto. Cara, começa seu ABM se você não tem, né? Isso muda o patamar de relação entre marketing e vendas. É um projeto que pode ser liderado por marketing a princípio, vendas vai acabar entrando porque é muito transformador, né? E aí, social selling, mídia, e quem sabe a Conversa Tech aí também pode te ajudar a estruturar isso aí e ter uma primeira experiência. Porque aí as coisas só vão, né, aumentando de nível, né? Aí com tudo isso que a gente falou aqui, só vai trazer mais facilidades, mas para isso é o que o Sandro falou, a cultura precisa mudar, né? E uma das alavancas que pode te ajudar nessa mudança cultural é o ABM, com certeza. Boa. Perfil do Gil também tá no descritivo. O meu perfil também tá. O perfil de todo mundo tá no descritivo. Segue a gente lá. E eu quero agradecer a você que acompanhou mais esse episódio aqui com a gente. Te vejo na nossa próxima conversa. Valeu, pessoal. Até a próxima.